E no início, como é que você lidava com as rejeições ou com os problemas, com as adversidades? Com as adversidades. Enquanto a gente não tem a posição, a cadeira não é você o líder, você tem filtros, né? Porque você tem chefe. Então você dá uma chorada lá na orelha do cara, o cara dá uma afagada, passa. A verdade é essa. Se você tem um bom líder, é isso. Ele não vai alimentar e vai te estimular para você não ficar preso nesse sentido e nem criar ressentimentos, porque quando se cria ressentimentos, você não cria ressentimento só das pessoas. Na verdade, eu acho que a pessoa fica mais problemática com ela mesma. Cria bloqueios no desenvolvimento profissional. Então, se você tem um bom líder, não vai ter esse espaço. Ele tira isso de você, passa, ele faz filtro, ele não deixa você se expor nesse tipo de situação. Ele é que recebe e digere, dá lá e não deixa a peteca cair. Quando você tá, que é onde você vira essa chave e vai lá e agora é você que tem que fazer esse papel. Então, quem tem a felicidade, a referência de ter boas lideranças, que teve bons exemplos, ele vai saber reconhecer e replicar esses exemplos, esse comportamento nessas situações que vem. Entendi. Entendeu? Legal. Controle emocional vale mais nessa hora do que a técnica. Entendi. E você vê que hoje os executivos têm se preparado com o controle emocional devido ou estão se preparando mais com a técnica? O que você tem percebido? Olha, eu acho que a gente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Tem um momento na vida que você vai ser requisitado pela técnica. E você vai mergulhar nisso, você precisa aproveitar esse time, porque é isso que está sendo requisitado. Quando você vira, fala assim, você era um excelente técnico, pensa assim, não necessariamente você vai ser um excelente líder também. Uhum. Mas você não nasceu para isso, mas tem características. Então, tem muito mais a ver com quem escolhe do que com você que é escolhido, né? Vamos falar a palavra aí como eu escutei um tempo atrás. Colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? Não posso botar um peixe numa árvore. Ah, mas ele nada bem. Pois é, mas na árvore não vai nadar nada, tá? A árvore é lugar de macaco. Uhum. E às vezes o pessoal erra. É um exemplo bem explícito, mas é o que acaba acontecendo. E aí, muitas vezes, se queima talentos por conta disso, tá? Então é importante que a companhia observe para colocar as pessoas certas, nos lugares certos, na hora certa. Ah, nem tudo é possível, nem vai vir 100%. Não vai. Mas para não vir tão torto, né? E aí, nesse lugar, essa pessoa vai saber que ela vai precisar atuar mais na sua inteligência emocional, no seu controle emocional. Ele vai ser requisitado mais por outras soluções que não são só as técnicas, né? São outras capacidades cognitivas que a gente tem para poder conduzir bem a equipe e a liderança. Entendi. Legal. Falando ainda da parte executiva que você viveu, teve alguma passagem ou alguma experiência que você relembra que foi muito importante para você? Claro que todas foram, mas alguma que você destacaria? Eu acho que eu tive algumas, tá? Porque eu conduzi algumas operações que tiveram desafios bastante grandes de tanto na execução, né, como no desfecho dela. Operações que tiveram desfecho de spin-off, com mudança de sócio, um ambiente que estava desgastado e que eu tive que tomar todos os cuidados para manter a harmonia e realizar o trabalho, né, a missão que me foi conduzida. Eu tive experiências que envolveram reestruturação, é outro estresse também, porque quando eu cheguei a ordem era vai fechar, prepara para fechar. Eu fiz uma análise, falei, mas por que fechar? Se isso aqui, pelo menos do ponto de vista econômico-financeiro, era viável.
Tinha ajustes para fazer, para enquadramento compliance. Na ocasião não se falava em compliance, mas é isso, né? Para estar dentro de conformidade, etc. Mas nada que inviabilizasse a operação para dizer assim, tem que fechar. E essa é importante eu te dizer porque é o seguinte, não se falava ainda de responsabilidade social ou do papel social da empresa perante os stakeholders, especialmente a sociedade, e eu trouxe, junto com a análise de viabilização econômica financeira, essa questão, tá? Esse aspecto. Porque foi a primeira atuação da ANS no país. Ela tirou no que viu e acertou no que não viu. Eu fui convidada a participar da operação pelo interventor, que veio do Rio, me conhecia somente, não conhecia mais ninguém, e buscou um braço direito para ele entender, tomar punho da situação financeira da companhia. E eu levantei essa peteca. Eu falei, por quê? Ele falou, a ordem é fechar. Eu falei, mas a gente não pode apresentar nada? Ele falou, faz o que você acha que tem que fazer. Ele falou, não, a gente já tem. Eu levo. Quem sabe? E eu fiz. E apresentei a questão da análise econômica financeira, mas apresentei também o que significava aquele conglomerado, é uma área de saúde, o que significava os locais onde ele tinha operação. Não tinha, por exemplo, tinha lugar que não tinha nem posto de saúde. Então, se fechasse, a população ia ficar sem recurso nenhum de saúde. O ticket que era operacionalizado ali, que era mais popular, a rede de empregos diretos e indiretos que eles proporcionavam, e isso foi muito bem visto. Então virou uma espécie de um TAC, tá? Um termo de ajuste de conduta, que também não era algo conhecido na ocasião. Hoje eu posso falar para você que seria tratado dessa maneira, porque depois, juridicamente, esses termos surgiram para várias áreas, muito mais no ambiental, mas foi como veio para fazer lá o cumprimento de determinadas métricas. Tudo bem, se vocês fizerem isso, conforme colocarem, se ajustarem assim, assado, tem uma segunda chance. E foi feito. Legal. Então você, nesse momento, foi uma pessoa que, ou proposital ou não, ou talvez como parte da sua estratégia de mostrar os dados financeiros, acabou mirando algo muito futurístico, né? Porque hoje o que as pessoas mais falam no dia a dia de uma companhia, nos conselhos de administração, é de fato quais são as estratégias ESG das organizações, exatamente, sendo que o S é algo muito importante, né, do ponto de vista social. Qual o impacto que a companhia tem na sociedade? Em 2002, ninguém falava isso. Nossa, 22 anos atrás. Mal estava se começando a falar sobre o que era responsabilidade social, sim, que tinha uma pegada muito mais filantrópica do que qualquer outra coisa. Exato, mais de ajudar uma instituição, alguma coisa assim. Exato. Até surgiu, acho que a SA 8000, que era uma certificação, mas não tinha essa análise. Essa ainda que você está falando. A SA 8000 acho que era de responsabilidade social e a ISO 14000 ambiental, não é? Ambiental, acho que assim, não sei falar o nome das regras. E de fato olhar o impacto financeiro e econômico, mas também a social. Olha o impacto social que vai ter, foi incrível da sua parte, foi pensar bem fora da caixa mesmo. E quando o interventor olhou isso, o que ele... Ele aprovou. Ele aprovou, e aí a gente ficou lá com um cronograma e de cada 15 dias tinha que prestar conta de como estava andando aquele cronograma, né? E monta um cronograma para fazer isso aí. Legal. Montamos um cronograma e a cada 15 dias reportava o andamento do cronograma, conforme as atividades iam sendo feitas, até que ele soltou e retirou a intervenção e voltou às coisas como eram antes. Olha, que bacana, né? Exatamente. Esse interventor, ele veio, foi a própria ANS que fez a intervenção na companhia. É um plano de saúde, né? Um conglomerado de hospitais, essas coisas todas. E aí, ambiente regulado? Ambiente regulado. Tinha plano de saúde, são duas coisas. Você tem plano de saúde e operador de saúde, que são coisas diferentes, parece igual, mas é diferente. Fora quais são hospitais, as principais diferenças? Você sabe dizer, já faz tempo isso daí?
Faz tempo, eu nem sei se existe mais dessa Os maneira. dois conceitos, Os dois conceitos, porque hoje o que a gente vê é plano de saúde e seguro-saúde. Entendi. Naquela ocasião, naquela época, não existia seguro-saúde. Ah, entendi. O Entendeu? mercado mudou bastante, né? Isso, mudou. Talvez até olhando o trabalho que você fez, deve ter trazido insights para o mercado. Não saberia te dizer dessa maneira, mas uma coisa é certa, de insight de mercado no que diz respeito à avaliação da continuidade de negócio, eu tenho certeza que, pelo menos no que diz, do que foi colocado lá, foi visto. Agora, você foi colocada lá como interventora pelo seu cunho financeiro e econômico. Eu fui como auxiliar disso, né? Eu fui para assumir a área financeira, para fazer um diagnóstico da área financeira, para que o interventor tomasse as medidas que seriam de liquidação. Entendi. Era essa a ideia, tá? E você acabou aprendendo sobre business ou você já conhecia sobre business? Como foi essa experiência? Aprendi muito sobre business, sim. Tá? Não só o mercado, não é questão só do mercado de saúde, business, né? Olhando do ponto de vista, porque fazer um diagnóstico de viabilidade econômica financeira é uma coisa. Isso eu já fazia, já sabia fazer muito bem. Mas quando ele propõe um plano, eu tive que fazer um business plan, praticamente. Propõe um plano de como vai se realizar essas atividades, as correções que tem que ser feitas na questão de regulatória, mas também tinha lá, eles entraram em crise. Imagina o seguinte, não tinha uma crise financeira. Quando entrou a intervenção, passou a ter uma crise financeira. Sim. Aconteceu de tudo que você possa imaginar. Vem intervenção, o banco já segura o dinheiro, o credor já começa a ligar. Aí tinha cara que recebeu 2, 3 vezes, o outro não tinha recebido nenhuma. Eu tive que ser meio radical, falei assim, nós vamos parar de pagar. Vou parar, suspendi o pagamento. Aí, não, mas aí a gente para de trabalhar. Eu falei assim, então senta aqui comigo e vamos fazer a lista dos pagamentos essenciais. Aí saiu uma folhinha de caderno. Falei, esses continuam pagando. O resto, enquanto não tomar pé do fluxo de caixa, não vai voltar a pagar. E é uma decisão difícil fazer isso, né? Uma decisão difícil. Eu saí para almoçar, eu fui ameaçado na rua. Tive que mudar a minha rotina depois todos os outros dias do ir e vir para casa, ter segurança, enfim, onde botava o carro, uma série de coisas. É bem desafiador, né? Foi. Mas é uma característica pouco identificada no mercado para um profissional de finanças, de negócios, que é aquele que de fato conduz o navio em mar bravo, né? Em mar revolto. Segura o leme e fala assim, nós vamos nessa direção, nós vamos enfrentar essa onda aí, né? Onda aí, porque não dá pra... Tem que sair, não para abandonar o navio, né? Esse foi um dos cases mais emblemáticos da sua trajetória. Da minha vida, e depois daí eu assumi a minha primeira posição de CFO. Entendi. Já com outras características, mas desafios também que envolveram negociações, aí já comecei a lidar novamente com sócios, mas mais numa característica com conselhos de administração. Até então, essa experiência de conselho de administração era algo que você via de longe ou você já estava perto? Eu via de longe, não estava perto não até então. Eu via de longe, né? Eu ainda estava muito focada na posição executiva do dia a dia, exatamente. Legal. E aí quando você chega numa posição de olhar um pouco mais em termos de conexão, de informação, de até participação de um conselho, o que te impactou assim que você falou, nossa, é diferente do que eu via lá no dia a dia da companhia? É curioso, porque é o seguinte, eu acho que acontece coisas diferentes com as pessoas. Tudo vai depender do ambiente, das oportunidades que vêm junto com o que você está colocando. Então, eu ainda executiva, eu também participava em reuniões de conselho, tá? Vi os dois mundos. Eu vi os dois mundos. Isso foi me preparando. Foi uma transição amena, vamos pôr dessa maneira, tá? Segura. Não sei se segura. Eu não pensava, eu não tinha uma consciência naquele momento e falava assim, não, agora eu estou me preparando para ser conselheira ou coisa desse tipo. Nem pensava a esse respeito. Né? Quando eu fui fazer isso, e foram alguns anos depois, isso estava lá dentro de mim, então isso aflorou. E quem me pontuou foi o próprio mercado.
para falar para mim que eu já estava pronta e que eu já vinha fazendo. Eu só não sabia disso. Entendi. Eu falei, oi? Foi dessa forma mesmo, tá? Eu estava em processo de transição, buscando recolocação, e eu tive um feedback de um headhunter entrevistador, e falou para mim, não, mas você já faz, você já pensou em conselho? Eu falei, conselho? Eu falei, mas o que é isso? Né? Eu nem sei, fiz. E depois eu também tinha uma visão de que, sei lá, era um lugar dos donos, dos velhinhos, não sei, tava longe. E aí ele me abriu o leque para falar, não, você já está pronta, você já vinha fazendo, já vem fazendo, pegou e bateu as minhas experiências e falou, só que você não sabe disso. Agora eu te contei, agora você sabe. Entendi. E aí eu fui atrás de me aperfeiçoar de fato nesse segmento, porque tem atualizações que a gente precisa fazer e é diferente, a pegada é outra, tá? E o primeiro desafio é você desacelerar essa ânsia de executar para dar suporte. Porque você tem executivos lá agora, não é você mais. Tá? E o olhar para ele, entender a situação dele, as dificuldades ou limitações que ele está passando, as pressões, etc. A experiência tem que te servir para você ter algumas antecipações nesse sentido, né? Com quem você está interlocutando. A cadeira de conselho exige uma visão de médio e longo prazo. O dia a dia, o curto prazo, tem que estar na mão dos executivos. Entendi. Mas você demanda disso para suportar.